boa noite! E aí, como é que vocês estão, gente? Opa! Dia 3 de fevereiro de 2020. Que coisa boa, gente, vocês aqui. Que coisa boa. Mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade, cocriação. Pensa numa pessoa que tá animada. Tô animada, tô feliz. O pessoal tá chegando, vamos chamar o povo, vamos chamar todo mundo para vir para essa live. Vamos dar uns minutinhos pro pessoal vir chegando, né? Boa noite, Lala. Boa noite, Roseli. Vamos mandar esse aviãozinho aí para um monte de gente. Pessoal do Mover da Sabedoria, manda lá para mim, por favor. Manda lá o aviso pro pessoal. Rose, eita, Rose. Que coisa boa. Gente, tô procurando aqui um negocinho que eu quero ver se eu consigo compartilhar com vocês. Acho que eu não vou conseguir, mas vamos tentar, né? Hoje eu vou contar uma história para vocês bem legal, vai ser bem interessante. Julinda, oh meu Deus! Hoje colocaram uma pergunta lá, né, na caixinha de perguntas. Eu vou replicar aqui. A pessoa tá pensando que eu não vou replicar aqui, eu vou replicar mesmo. Você fez já a sua pergunta lá na caixinha de perguntas? Se não, vai lá, deixa a sua pergunta. Não, pessoas que ficam com perguntas na cabeça, gente, não destravam, não avançam, sabe? Ficam bloqueadas. Perguntas salva vidas. Perguntas salva vidas. Vocês têm que entender isso. O tema da live, escreve aí para mim, Rose ou Lala, não sei, escreve aí para mim, por favor, para eu fixar o comentário aqui. Prosperidade e arquétipos, coloca assim, prosperidade e arquétipos. Eu vou fixar esse comentário aqui para quem for chegando, né, já ficar aí entendendo o que nós vamos falar aqui. Janete, e aí, Janete? O que vai acontecer daqui a pouco, gente? Uma promessa irá se cumprir aqui. Janete daqui a pouco vai entrar comigo. Ela vai contar um pouquinho da sua história, uma história que a gente começou na live da semana passada, né, da criança interior. Mas deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês, porque eu quero deixar ela depois à vontade para falar que o coração dela fica tocado em falar. Mas e aí eu vou contar para vocês aqui uma história bacana hoje de um cara que realmente entendeu o que era prosperidade e como que ele manipulou isso. Deixa eu fixar aqui, fixar o comentário, beleza, prosperidade e arquétipos. Oi, Cláudia, oi, Lude, como é que vocês estão? Gente, esse negócio de Covid é complicado, né? Ela vai embora, mas essa agora dessa variante, ela parece que pega, né? Realmente, parece não, ela pega essa região, né, de garganta, traqueia, aparelho circulatório superior aqui. Boa noite, Lude. E aí, amiga? Cláudia, que bom, Cláudia, que você tá aqui. Olha a nossa amiga Rita, entrou lá no Mover da Sabedoria hoje, direto de Portugal. Gente, aguenta aí só um pouquinho que eu vou pegar uma água ali pra mim. Tô mais ou menos, amiga, você não melhorou ainda? Aguenta aí, rapidão. Uou, voltei. Manda aviãozinho. Vamos. Obrigado pela espera aí. Foi pegar a aguinha aqui, ó, acalmar a garganta, bater um sprayzinho ali. Hoje nós vamos falar, gente, sobre prosperidade. Como falei para vocês alguns dias atrás, eu já venho estudando, né, mecânica quântica, lei da atração já há algum tempo, e para mais de 5 anos. E era um assunto que eu não conseguia trazer
para as redes sociais. Eu quero falar para vocês por quê. Para vocês entenderem que às vezes a gente não consegue estar realmente vivendo o nosso propósito, e nós vamos falar muito sobre isso hoje, por conta das nossas crenças, as nossas crenças, nossos paradigmas, aquilo que não te deixa, crença limitante, aquilo que não te deixa avançar, aquilo que não deixa você ser você de fato. Ó, a dona Disse Helena aí, minha mãe. Boa noite, mãe. E aí, eu comecei a estudar os conteúdos de mecânica quântica, Hélio Couto, né, Mauro Giovanesi, Lúcia de Moraes, né, uma gaúcha muito linda. E eu não conseguia falar disso dentro do Instagram e eu não entendia por quê, né? E esses dias eu tive um insight muito forte e de uma amiga que é evangélica desde sempre, assim, desde o nascimento dela, ela falando sobre isso, sobre mecânica quântica e tal. E eu falando, amiga, você estudou, né, e tal, lá os princípios, né? Discípula do professor Hélio Couto. Falando sobre caracteres específicos da mecânica quântica, efeitos Zenon. Nós vamos conversar muito sobre isso aqui, a dupla fenda e tal. E ela, evangélica desde sempre, e aí me veio na cabeça. Aí ela, claro, amigo, tem tudo a ver, mecânica quântica é a gente entender Deus. E aquilo caiu na minha cabeça feito um raio, porque a mecânica quântica, ela me fez aproximar do divino. Quando eu estava envolvida em estudar mecânica quântica, isso foi crucial na minha vida, assim, porque eu entendi realmente o que era Deus, o que é o universo, qual é a formação que isso, ou qual é a transformação e informação que isso nos dá, o que é de importante na vida espiritual. Eu tinha uma conexão com Deus, mas eu não tinha intimidade com Deus. E Deus é relacionamento, como muito bem diz Ângela e Arlan. Deus é relacionamento. Então, o meu relacionamento com Deus era uma coisa meio manca, meio capenga, sabe? E olha aí, tem gente já se identificando, o André falando a mesma coisa. E hoje, numa conversa dentro de um grupo, muita gente lá compartilhando dessas mesmas ideias que eu estou falando aqui para você. Então, dentro de mim, falar de mecânica quântica num canal de uma pessoa que é temente a Deus, olha que loucura isso. Olha o que nossas crenças fazem com a gente. Vocês tomem cuidado com essas crenças limitantes de vocês. E eu que falo sobre identidade, falo propósito, falo sobre essa série de coisas. E aí me veio aquela coisa, Juliana, você não fala de mecânica quântica, de lei da abundância e prosperidade, porque você tem a crença de que pessoas que são conectadas a Deus, quando falam isso, estão falando de coisas que são místicas. E isso fez muito sentido para mim, muito sentido. E aí eu falando, Jesus, que é isso, né? E eu vou falar uma coisa para vocês muito claramente, assim. Eu quero que vocês entendam tudo que eu vou falar, assim. A minha vida teve uma aceleração de crescimento material nos últimos 6 meses. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 9 meses. Foi um crescimento muito exponencial. Para que esse crescimento acontecesse, eu tive que me desfazer, eu e Giovanni, meu marido, a gente teve que se desfazer de uma coisa que doeu muito nele, doeu em mim, mas doeu muito nele. Mas a gente entendeu que aquilo precisava ser feito, porque senão a gente não ia continuar o nosso movimento. E desde então tem acontecido coisas impressionantes na nossa vida material e na nossa vida familiar, o nosso núcleo familiar. O Giovanni, ele não é uma pessoa que está inserido dentro do processo comigo, aqui eu digo de conteúdo, de ideias equivalentes, não. Mas o nosso laço afetivo como casal aumentou enormemente, porque a abundância, gente, e aqui eu já vou começar a introduzir o conteúdo e começar a falar sobre prosperidade. Eu só quero lembrar vocês que essa live vai ficar salva no perfil do Instagram só até amanhã esse horário. Depois eu vou tirar, vai ficar só 24 horas, depois eu vou tirar e ela vai ficar lá no YouTube, tá? E eu espero realmente que... E isso é um mover que eu estou fazendo,
tá? Junto com a estrategista, né? Hoje eu postei lá, é uma menina que veio somar comigo e com a Ângela. Se você tem uma conta no Instagram, se você tem uma conta no Facebook, no YouTube, quer crescer com isso financeiramente, comece a investir em coisas que vai fazer sentido. Comece a tratar isso como uma empresa, isso é abundância e prosperidade. Você olhar suas coisas com carinho, com dedicação, parar de olhar como se fosse qualquer coisa, sabe? Olhar para você como um empresário bem-sucedido. E aí, quando... E voltando, né, ao assunto anterior, quando eu me percebi uma pessoa que estava avançando enormemente, galopantemente, eu falei, eu tenho que transbordar isso, eu não tenho que transbordar só conteúdo, eu tenho que passar isso para as pessoas, dizer para elas que é possível, dizer para elas porque é real. Entende que eu estava estudando o conteúdo há muito tempo, mas eu não tinha sentido isso na pele. E tem muita falta de merecimento aí também. E o que é a prosperidade? O que significa prosperidade? Quem são essas pessoas que têm prosperidade? Quais as características que elas têm em comum? Da onde que vem isso? O que é ser próspero? Prosperidade para mim é muito claro, é muito simples, na verdade. Prosperidade ela envolve 3 áreas da nossa vida, onde a gente tem sucesso, onde a gente tem abundância, onde a gente tem muita gente pode ter pensado em transbordo, só que às vezes, deixa eu contar para vocês, a gente precisa de etapas, tá? A gente precisa de um passo a passo para até chegar no topo da prosperidade, que seria o quê? Seria o transbordar. Já não está cabendo dentro de você, você já não está suportando mais dentro de você, na sua carteira, no seu bolso, você está precisando tirar isso. Levar isso para fora. Gente, eu vou desativar os comentários. E por que eu vou desativar os comentários? Porque eu quero me concentrar ao máximo aqui, eu quero que vocês se concentrem ao máximo e eu quero que vocês vão lá na caixinha de perguntas, deixar as perguntas de vocês. Já tem algumas lá. E eu vou fazer uma live hoje que não vai demorar, é rápida, porque daqui a pouco eu vou chamar a Janete, vocês vão entender uma história também de transbordo, tá? Ela vai contar a história dela para vocês. Vocês vão entender que ser próspero é realmente tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente tem 3 áreas. Vai lá na caixinha de perguntas, gente. Vai colocar a pergunta de vocês lá. Deixa eu falar antes de eu entregar, né? Eu não vou entregar essas 3 áreas aí antes de vocês compartilharem, não, gente. Cadê os Emirates? Cadê o aviãozinho? Vamos mandar essa live para muitas pessoas. Vamos transbordar na vida de outras pessoas. Né? Você tem aquele parente complicado? Manda para ele. Às vezes a gente falando para alguém da nossa família, da nossa própria boca, não faz efeito. Mas de repente eu vou lá e vou falar alguma palavra que vai atingir o coração da pessoa. Tenta aí, manda para ele. Quem sabe, né? E manda. Nem sempre a gente consegue conectar o coração das pessoas mais próximas da gente. Vocês já perceberam isso? E às vezes alguém do nada, de repente, aparece e toca, às vezes fala a mesma coisa que a gente falou e para aquela pessoa faz todo sentido. Não tem problema. Pelo menos foi canal de cura. Manda a mãozinha para o máximo de pessoas que você puder. Quem tocar seu coração, deixa essa pessoa vir e aproveitar do conteúdo que está aqui. Prosperidade, gente, não é sobre dinheiro. Dinheiro é consequência de quem é próspero, de quem é abundante, tá? Põe isso na sua cabeça. Dinheiro é energia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A luz do dia, para quem enxerga, o ar que a gente respira, para quem respira, porque tem muita gente que entendeu que o ar é uma coisa impressionantemente rara com essa pandemia. Quando a gente percebe, quando essa pessoa percebe que para respirar não é tão simples assim, porque o ar ficou rarefeito, esse é o valor que o dinheiro tem que ter na sua vida. Tudo aquilo que a gente foca muito, que a gente olha muito, começa a ter um valor extremo na vida da gente. E se a gente tem medo que porventura aquilo suma, olha a pessoa sem ar, que está com dispneia ali, que está por conta da Covid, está com o pulmão comprometido. Se passar na cabeça dela que ela vai ficar sem ar, ela pode começar um movimento, a gente chama de hiperventilação, aí eu já chamo ali da minha formação primária, que é a fisioterapia. Quando você começa a hiperventilar, vem aqui, por conta da ansiedade, aquele ar vai ficar mais rarefeito, vai ficar mais escasso para você,
E assim é o movimento que a gente faz quando a gente coloca muita energia no dinheiro. Dinheiro é energia. Ele tem que estar debaixo do seu pé. Quem tem que governar é você. Mas vamos aos poucos. Você vai entender isso logo, logo. Logo, logo. E as três áreas, né, de seres prósperos, vamos dizer assim. Quem é próspero? Quem domina essas três áreas. E quais são as três áreas? A gente vai falar aqui da tricotomia, né, do homem. Alma, espírito e corpo. Quando a gente fala de corpo, quando a gente fala do material, imagina um carro numa rodovia. Esse é a matéria. É como você vai chegar lá. Para ter a matéria, você precisa de quê, gente? Precisa de dinheiro, você precisa trabalhar, você precisa se movimentar, não é assim? A outra parte é o espírito, é o almático. O almático é o caminho pelo qual você vai chegar ao teu destino, que é o espiritual. O que precisa ter nesse caminho? O que você precisa para estar nesse caminho? Sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, toda a sua rede familiar, seus amigos, network. Através do network você consegue encurtar caminhos. Tem uma história que fala que a gente está separado por todas as pessoas do planeta. Aquela pessoa que você quer se conectar, isso é um estudo da psicologia, que fala que todas as pessoas que você quer se conectar, vamos supor que você quer se conectar com Barack Obama. Existem 5 pessoas no mundo que se distanciam, na média, que te distanciam do Barack Obama. Então, por exemplo, de repente, você conhece alguém que trabalha no consulado americano e essa pessoa do consulado americano, resposta para alguém aqui, essa escadinha que eu vou fazer aqui, hein? Essa pessoa do consulado conhece alguém que trabalha no consulado dos Estados Unidos que conhece o embaixador que conhece o Barack Obama. Aqui você fechou um ciclo de 5 pessoas. Se você gerar conteúdo relevante, se você gerar algum conteúdo que o Barack Obama vá se conectar com você, ele vai se conectar a você. Como? Como? Fazendo a lei da atração. Mas vamos lá. Então, a prosperidade é sim uma questão energética. Como é que você está vibrando dentro do seu subconsciente? E aí a gente entra com a história dos arquétipos daqui a pouco. O que você tem vibrado? O que o seu coração tem querido de fato? O que é aquilo que você quer almaticamente? O que é aquilo que você deseja, que você busca, sabe? Com toda a sua alma, com todo o seu coração. E por último, o espírito, né? Que é isso que eu estou falando, que é o destino final, para onde você vai, o mundo espiritual, que é esse desejo latente, específico, aonde você colocou todas as características ali. Esse é o caminho que você vai trilhar a partir de agora para aquilo que você deseja, tá certo? Para aquilo que você quer de fato, aquilo que você que seu coração arde em ter. Sexta-feira passada eu gravei um vídeo. Eu vou deixar ele aqui nos stories, a hora que terminar essa live. Eu vou deixar o link dele, você vai clicar lá. Se você não viu, assista de novo. Se você assistiu, se você não viu, assista. Se você assistiu, assista de novo. Você vai ver como que vai fazer mais sentido ainda depois que terminar a live e você assisti-lo novamente. Lá realmente tem um manualzinho lá. Faz aquilo lá, tem um passo a passozinho. Lá eu conto a história do cego, né? Do cego de Jericó, sabe? A fé que ele teve e o porquê ele começou a enxergar. Epa! Que é isso? Voltou? O meu celular tá com a base dele, da tela, quebrada. E às vezes o Google entende que eu tô falando com ele, aí sobe a tela. Vai. E aí, eu quero trazer para vocês agora uma historinha rapidinha de um cara, de um personagem, de uma pessoa que povoou o planeta e fez diferença na vida de muitas pessoas, que foi o Walt Disney. O Walt Disney, ele nasceu no interior, numa fazendinha lá nos Estados Unidos. O pai dele era fazendeiro, a mãe professora. E ele adorava desenhar, ele adorava... Aos 7 anos de idade, ele fazia desenhos e a mãe incentivava, o professor e tal. Só que o pai rígido, né? Ele queria que os filhos trabalhassem, trabalhavam com ele na fazenda. E o que o Walt Disney desenhava? Os animais da fazenda. O pai dele ficou doente. Quando ele tinha 10 anos, eles mudaram para a cidade. Se eu não me engano, eles mudaram para Chicago.
Eu não anotei aqui, esqueci de anotar, mas eu acho que é Chicago. E o pai dele adquiriu direitos sobre distribuição de um jornal lá local. E ele começou a tentar ajudar o pai a distribuir esse jornal. Continuava os desenhos dele. E ele acordava 3h30 da manhã e ia distribuir jornal na rua. Quando ele voltava, o pai dele não pagava, não era um trabalho pago. Então ele começou a trabalhar nas farmácias locais, nas lojas de doce, tudo perto da escola dele. A mãe dele nunca deixou que ele se afastasse da escola. E ele já começava ali o mover dele. Presta atenção nos seus filhos pequenos. Presta atenção no que eles gostam de fazer. O propósito da gente, muitas vezes, se manifesta muito cedo. Só que aí a crença limitante, aquilo que os nossos pais falam que nós somos, de repente bloqueia. Que a gente falou muito semana passada, vocês lembram? De repente, enquanto você era criança, você tinha um sonho, você tinha uma vontade. O que você tinha vontade quando você era criança? O que ardia no seu coração quando você era criança? E você acha que, por exemplo, isso foi bloqueado na sua infância? Que alguém te falou que aquilo não era legal, que aquilo não tinha o menor sentido. E aí, ele continuou ali fazendo os desenhos dele e o pai dele vendeu aquela seção que ele tinha e abriu uma fábrica de geleias e doces. Sim, agora em Chicago, essa cidade anterior, acho que era no Kansas City, e ele mudou para uma cidade maior e abriu uma fábrica de geleias, e aonde o Walt Disney era o vigia noturno. Aquela dureza e aspereza do pai dele fez com que os irmãos fossem saindo de casa, e isso aconteceu com ele também. Ele foi se alistar ao exército americano, só que ele era muito jovem e ainda não conseguiu. Aí ele foi para a Cruz Vermelha na França, onde ele foi motorista de ambulância. É muito legal a história das pessoas. É muito legal a história do mover de Deus na vida da gente, né? E eu tô contando isso pra vocês e tá passando um filme na cabeça de vocês. Vocês estão imaginando essa jornada dele, né? Mas percebe que o tempo todo a história dele ficar desenhando, estar perto da escola, ele foi se tornar um vendedor em farmácias, em lojas de doce. Já começava ali o mover dele, o final da história dele, o final da caminho espiritual dele. A mãe tá na história, auxiliando ele, orientando ele. Aí vem os recursos materiais. Quando o Walt Disney volta aos 20 anos para os Estados Unidos, ele vai trabalhar aonde foi, gente? Numa empresa de cartoons, faziam desenhos para os jornais, para fazer charges para os jornais locais. E aí, ele encontrou um dos seus amigos que o acompanhou por vários anos na vida dele. E ele foi demitido dessa empresa porque eles disseram que ele era extremamente preguiçoso e não criativo. Gente, presta atenção nisso. O Walt Disney foi demitido de uma empresa porque eles alegaram que ele era um cara preguiçoso e não criativo. Cuidado com o que as pessoas andam falando de você e você anda acreditando. Ative a sua identidade o mais rápido possível, sabe? Feedback é interessante, mas de quem já passou pelo processo. Tem muita gente que fica querendo te validar e você que fica querendo a validação daquela pessoa, sendo que ela jamais passou pelo processo que você está passando. Então, cuidado com isso. Então, ele foi fazer essa charge lá, mandaram ele embora. Ele abriu uma empresa com esse amigo dele. E essa empresa, eles fecharam um contrato com uma outra empresa da cidade, uma distribuidora, onde eles fizessem 6 filmes. Porque ele tinha ido ao cinema e tinha visto o filme Branca de Neve e ele ficou apaixonado. Ele começou a fazer animação para os desenhos dessa distribuidora. E aí a distribuidora levou essa proposta para ele se tornar animador de desenhos. A empresa faliu. O Walt Disney tinha feito um empréstimo enorme e ele quebrou antes mesmo de vender seu primeiro produto. Ele ficou arrasado, ele ficou chateado, cheio de dívida, foi embora para Hollywood, se tornou um fotógrafo freelancer, foi trabalhar nos estúdios de Hollywood
E ali ele começou o seu sonho de se tornar um diretor de cinema, porque ele era apaixonado por Charlie Chaplin. Olha o mover disso. O final da história do Walt Disney vocês já conhecem. Talvez na intimidade, né? Ali. Ah, tá, mas eu preciso falar mais uma coisa. Quando ele estava lá em Hollywood, ele conseguiu pagar as dívidas e tal, e aí ele chamou um irmão dele para abrir um estúdio. E aí era o estúdio Walt Disney Studios Bro. E aí ele fez esse estúdio junto com o irmão. E aí começou a grande história dele. Ele encontrou com a esposa dele. A esposa dele também trabalhava como cartunista. E é bem interessante a história dele. E aí vem a história de sucesso, porque ele estava envolvido em uma coisa que ele realmente acreditava. Ele já, gente, mentalizava o que estaria por vir muito antes daquilo acontecer. Ele já tinha saudade de um sonho que ele imaginava ter, sem nem saber de onde que viria aquilo. Ao Disney, ele tem a característica do arquétipo do criativo, né? Só que uma característica que me chamou muito a atenção dele, que ao longo da história dele, é claro, vez ou outra, a sombra dele pegou ele, a armadilha pegou ele, como pega todo mundo. Só que ele não se entregou, entende? Tudo isso que eu tô contando pra vocês, gente, aconteceu até os 24 anos de idade. Ele foi um cara que não parou. Disseram pra ele que ele era preguiçoso, que ele era não criativo e aquilo não parou ele. Vai saber o mover que aconteceu dentro dele quando disseram isso pra ele, né? Qual foi o ponto de inflexão que ao alguém dizer isso para ele, o que mexeu dentro dele? E aí, na característica comportamental do criativo, vem a estrutura de sombra. Qual que é a estrutura de sombra do arquétipo do criativo? A sombra é o perfeccionismo. O Walt Disney, ele com toda certeza era um cara muito perfeccionista. Ele era um cara que procurava fazer as coisas da melhor maneira possível. E isso em pessoas que estão em níveis de sombra muito baixo, que ainda não conhecem as estratégias de trabalho, que não se percebem assim, pode travar o processo inteiro da pessoa. Mas ele não, ele continuou. São pessoas perfeccionistas, são pessoas que têm como meta, objetivo, criar culturas, criar marcas exponenciais. Quem é o arquétipo do criativo, gente? A Apple, né? É muito interessante a ideia da Apple, né? Não é só um celular, não é só um computador, é a Apple. Quem tem um iPhone não tem um celular, tem um iPhone, né? É um grande valor agregado. E esse é o criativo, a empresa criativa, a pessoa criativa. Ela quer criar algo duradouro, que tenha valor, sabe? E o medo que ele tem é que a sua execução seja medíocre, mediana, boba, que ninguém olhe para aquilo com carinho. São os grandes artistas, são os grandes cantores, são os desenhistas, são os pintores. Você, com toda certeza, é fã de alguém que tem um arquétipo do criativo. E ele poderia ter parado quando ele foi chamado de preguiçoso, porque ele tem essa armadilha do perfeccionismo, né? E a sombra da arrogância, porque às vezes ele se acha tão foda, tão máximo, tão pica das galáxias, que ele se torna uma pessoa realmente arrogante, assim como o governador. E eles fazem parte da mesma estrutura: governador, criativo e cuidador, controle e segurança. O criativo, eles amam controlar situações através do mover das mãos dele, da criatividade dele, sabe? Eles adoram impressionar as pessoas através do que eles criaram, do que eles inventaram. Já tem gente se identificando ali, dizendo que tem essa característica comportamental. E com a história do Walt Disney, a gente vai respondendo já muitas questões a respeito da prosperidade, né? Eu abri os comentários aqui e eu vou responder para vocês algumas perguntas que estão lá na caixinha. Uma delas me chama a atenção porque fala assim, ó: como não duvidar quando algo demora?
Presta atenção, como não duvidar quando algo demora. Às vezes, a pessoa tem um desejo, sabe? Ela imagina alguma coisa, mas ela não tem especificidade. Ah, eu quero um carro. Eu quero uma casa. Aonde você quer essa casa? Que jeito que você quer essa casa? Ela tá na sua cabeça já? Você já mentalizou ela? Ela já existe na sua casa? Na sua cabeça? Ou ela é uma ponta solta? Ela é uma ponta, né, que não tem magnetismo nenhum, que não tem ligação nenhuma com nada, não vai de lugar nenhum para lugar nenhum. Ju, mas imagina, não é assim, é assim sim. E eu vou falar para vocês o tanto que é assim. Quando Moisés vira para Jesus e fala assim: Jesus, Deus, eu estou precisando de ajuda aqui. O povo está chegando, os egípcios estão chegando, eles vão acabar com o meu povo aqui. Aí Deus vira para ele e fala assim: tá vendo o mar aí na frente? Manda ele abrir. Deus poderia abrir? Poderia, mas ele mandou Moisés falar. Quando Moisés falou, o mar abriu. O universo, Deus usa a sua palavra. Gente, capta isso que eu tô falando para vocês. Presta atenção, na Bíblia tem várias passagens a respeito disso. Dos profetas, daqueles que andavam com Jesus, verbalizando o que eles queriam. Levanta Pedro quando fala lá quando fala para a pessoa que estava em cima de leito, que não caminhava, eu não sou feito de ouro nem prata como nosso Senhor, mas eu ordeno que tu te levantes, em nome de Jesus. Então, quando Moisés fala para o mar abrir, é essa especificidade que você deve ter na sua vida. Seja específico. Seja claro naquilo que você quer fazer. Quando a gente começou a construir a nossa casa, essa de agora que a gente está construindo, quando ele estava assim no tijolo ainda e tal, as pessoas vinham visitar a obra e tal, e eu falava assim, isso aqui pra mim, e já no tijolo todo mundo falava assim, caraca, esse lugar vai ficar muito massa, vai ficar impressionante isso aqui. E eu falava para as pessoas assim, isso aqui quando estiver pronto vai ser um prêmio da loteria para mim. Tamanho era o tamanho que aquilo significava no meu coração. E ali eu já estava dizendo o significado que aquele local ia trazer para mim. Ia trazer não, que já estava dentro de mim. Percebe a especificidade? São atitudes que a gente fala, faz. Então, às vezes, o que está demorando para você chegar são crenças, são falas repetidas que não está deixando essa captação universal pegar a sua fala. Se o Walt Disney fosse um cara perfeccionista e travasse no perfeccionismo dele, ele não seria o que ele foi, ele não teria criado o que ele criou. Porque ele ia falar assim, eu sou preguiçoso. Olha um cara que é criativo, né? Eu fico imaginando um cara no meio de um sistema criativo, assim, tal, lá viajando, conectando aos estados mais lúdicos da mente dele ali, da criança interior. Alguém passa e fala assim, nossa, meu Deus, que preguiça que eu tenho dessa pessoa. O que é para essa outra pessoa entender o que está dentro dele? Só que ele tinha uma identidade, ele já entendia, ele já estava no mover do propósito dele, então ele não parou. Então ele já vislumbrava o que estava vindo, o que estava por vir. Aqui tem uma chave muito grande, gente. Eu estou entregando para vocês um dos grandes passos. Vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Escreve para mim se está claro aí. A especificidade. O que você deseja? Você quer abrir um canal no Instagram para falar sobre o quê? Quais são as pessoas que você quer atingir? Ó, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Co-criadora ao extremo, Patrícia. Já fiz live com ela. Essa mulher é gigante. Vocês não estão entendendo o que essa mulher co-criou na vida dela. Patrícia, vamos fazer outra live? Vamos contar pro pessoal de sua história de novo? Gigante, gigante. A Patrícia tem umas histórias que aqui dentro do Instagram foi uma das que mais me comoveu. E muitas pessoas comentaram sobre a live dela depois. É uma menina que tinha uma vida assim. Ela foi de 0 a 100 sei lá. Alguns anos demoraram, mas ela foi de 0 a 100. E aí,
essa história da cocriação, né, do que está dentro de você, ela só vai acontecer quando você realmente acreditar nela. Quando você já ver ela vívida ao seu lado, quando você falar para os seus arquétipos calarem a boca, quando você começar a usar estratégias dos seus arquétipos, tá? Quem está chegando agora aqui me fizeram a pergunta: o que são os arquétipos, né? O que é isso? O que é a estrutura arquetípica? Uma moça que entrou aqui no Instagram ontem. O que são os 12 arquétipos de Jung? A gente tem 12 estruturas comportamentais que acessam o nosso subconsciente. E essas 12 estruturas comportamentais, todas elas têm características de luz, sombra, metas, objetivos, armadilhas, estratégias. E a cadeia arquetípica, o que é? Que foi a pergunta que ela fez. A cadeia arquetípica é: qual é o seu primeiro arquétipo dominante, segundo arquétipo dominante, terceiro arquétipo dominante? E quando a gente percebe essas características das estruturas comportamentais, a gente consegue entender como o nosso subconsciente funciona. Certo? Fez sentido? Vocês entenderam? Então, pessoas prósperas são essas pessoas que vivem e acreditam e respiram a sua identidade. Elas entendem quem são elas de fato. Seja específico. Olha aí, a Angela colocou. Saiba quem é você. Persista. Seja específico. Não deixa ponta solta. Sabe? Aquilo que ardeu seu coração naquele momento é aquilo que você vai fazer. Pergunte a Deus. Entenda. Pergunte a Ele. É isso que o Senhor quer de mim? É esse caminho que o Senhor quer que eu trilhe? É lá que o Senhor está? Lembra do caminho almático? Às vezes, as pessoas que estão à sua volta, que vão te auxiliar nesse processo, seu marido, sua esposa, né, seus filhos, aquele povão todo lá, pode ser que eles te desanimem, que eles te tirem da reta. Pergunta a Deus se é isso mesmo que Ele quer. Ele vai te dar a resposta. Talvez não na ansiedade, na agonia do momento, mas Ele vai te dar aquela resposta. Quando a gente fala aqui, né, aí vem outra pergunta aqui, ó. Tento controlar tudo. Isso atrapalha na cocriação? Muito, muito. A gente chama isso aí de efeito Zenão. É o que? Uma ansiedade excessiva. Você fica bloqueando o tempo inteiro o processo e o acesso. Você fica mexendo, você não tem especificidade, você perde a especificidade. Às vezes você desejou muito alguma coisa, mas você perdeu o núcleo da coisa. Você perdeu a alma, o caminho para se chegar até lá. Você ficou pegando atalhos o tempo inteiro e aí você se confundiu nesse caminho, você chegou a lugares onde você não gostaria. Pensa você num carro, você é matéria, você pode estar num carrão maravilhoso, sabe? Aquele que você deseja há anos. Você pode ter tido a prosperidade financeira em comprar aquele carro. Mas de repente aquela prosperidade de família, sabe? Almática você não tem. Porque você entra nesse carro e não sabe para onde você vai. Você fica tentando tudo ao mesmo tempo agora. Você quer achar uma esposa, você quer achar uma mulher virtuosa na sua vida, mas você fica o tempo todo atrás de Dalila. Você quer realmente achar, né, o seu varão aí, mas você fica o tempo todo atrás de ilusões. Do que a televisão te fala que é interessante, daquilo que a televisão te fala que faz sentido para sua vida. A sistematização, né? A simplicidade que às vezes a gente vê nas pessoas que a gente convive e que na verdade vai trazendo a gente para um buraco no nosso subconsciente. A gente não tá achando nada do que a gente quer de fato. Vocês já ouviram aquela... quer ver que vai ter gente que vai brigar comigo? O seriado Friends. O seriado Friends foi um seriado que eu assisti na minha adolescência. E eu adorava, assim, tem lá 6 personagens. Se você olhar a estrutura arquetípica dos personagens, ela tá falando um pouquinho de todo mundo ao mesmo tempo agora. Tá falando de mim, tá falando de você. Só que as estruturas ali são bem complicadas, sabe? É uma mulherada que fica com todo mundo, é um cara que é bem ateuzão lá e é um cara gente boa. Então, cuidado com o que você normaliza muito, com o que é muito simples. Cuidado se você tem filho pequeno e ele tem acesso a esse tipo de conteúdo. Cuidado. Aí você fala assim: poxa, mas de onde que ele tirou isso? Eu não falo isso com ele. Cuidado. Às vezes o inimigo está dentro da sua casa e você está deixando um acesso acontecer com ele. Comece a dar aos seus filhos. Tem professores aqui, tem gente que tem filhos pequenos aqui que podem, né,
a verbal que eu tô falando, comece desde muito cedo a ensinar aos seus filhos o que é verdade, o que é a real verdade, o que é real prosperidade. Sabe? Não põe atalho, não, ele vai entender. Você pode ter certeza que ele vai entender. Hoje, eu sei, dentro da minha casa hoje, eu tenho a Marina de 8 anos, tem a Maria de 12, mas eu tenho a Marina de 8, que ela entende muito bem o que eu falo. Talvez não ipsis literis, mas você vê a menina fazendo uma oração, uma prece, você vai ver que ela tá assim, no caminho almático dela, que ela tem um caminho espiritual que espera ela lá na frente. É muito bonitinho. E a gente tem, sim, que entender quem são essas estruturas que estão, de repente, minando sua casa, minando o seu seio, minando aquilo que você, às vezes, lutou tanto para conseguir. Entende que isso aí são atalhos? Você está no seu carrão, você está pegando um monte de atalho e não está chegando em lugar nenhum. Essas eram as 3 perguntas. Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu acho que para o que eu me propus em fazer aqui hoje, eu falei até muito, porque eu não quero confundir a cabeça de vocês, eu preciso assim, sabe, fala para mim. Cuida que brota! Você chegou aí, amiga. Fala para mim. O que vocês acharam? Fez sentido? Quer fazer pergunta? Faz nossas perguntas aí, manda a pergunta de vocês, eu vou chamar uma menina aqui. Cadê, Janete? Você tá aí? Ó a Janete aqui, ó. Ô, Janete, vamos entrar comigo, amiga? Amiga, eu não tô conseguindo te chamar. Você vai ter que me chamar aqui. Olha aí, ó, a Ângela colocou. Ó, saiba quem você é, persista, seja específico e solta. Top. A Ângela colocou solta aí. O que é o soltar, né? Soltar é uma palavra muito comum para quem está nessa história aí da mecânica quântica, da cocriação. Soltar é isso. Você sabe o caminho? Você sabe qual é o caminho que você vai percorrer? Você entende que lá na frente vai estar Deus, né, que é o espiritual, que é aquilo que você busca o tempo todo, que é aquele que você quer sempre estar chegando a ele, que é o final da sua rota sempre. Quando você percebe isso... Eu não ia faltar, né, gente? Oh, meu Deus do céu, que trem lindo. Tava fazendo... Terminou lá, minha filha? Terminou. Ela tava fazendo massa de macarrão junto com o pai dela. Olha que trem mais bonitinho. E aí, a questão do solta, né? Quando você tá no caminho, quando você entende para onde você vai, solta. Solta na mão de Deus. Continua com aquilo no seu coração, mas entenda, você pode, você vai conseguir. Você só não consegue o que você não quer. Você só não consegue o que você não quiser. Você pode ter certeza absoluta. Ah, eu tô muito velho. Hoje eu fui no enterro, gente, de uma senhora de 98 anos. 98 anos. Ela é mãe de um tio meu. Tio, assim, ele é marido de uma tia. Ele tem 70, eu acho que 75 anos. Você é velho por quê? Essa mulher deixou uma história toda. Tinha filhos lá chorando o tempo inteiro por conta dela. Qual é o material que você quer deixar nesse mundo? Qual é a crença, sabe? É muito importante você entender qual é a crença que está me limitando. Por que eu não estou avançando? Começa a perguntar, a pergunta vai te libertar. A pergunta vai te colocar no caminho, pode ter certeza absoluta. É isso. Você me motiva. Oh, meu Deus do céu, Fabíola, que bom. Janete, cadê? Tá chovendo aí hoje? Não, Janete. Parou de chover, amiga. A internet aí tá funcionando, ela vai entrar com a gente, uma querida. Janete está no Mover da Sabedoria. Se você não está no Mover da Sabedoria, entra lá. Tá lá no link da bio. Tá lá no link da bio o Mover da Sabedoria. E por que é legal você estar lá? Porque todos os dias de manhã, Janete, não deu certo. Eu te chamei e parece que não deu certo, amiga. Eu acho que agora vai entrar. Todos os dias eu coloco mentalizações lá. Mentalizações muito bacanas. É um processo de cura. Quem está aqui, que está participando, está entendendo isso. Entra lá no Mover da Sabedoria, no link também, tá? Não entra agora não, espera a live acabar, depois você vai para lá. No link aqui, não sei o que está acontecendo, gente, não está dando certo. No link aqui,
Tá o Mover da Sabedoria, tá o link para você acessar o podcast diário. Aqui. Agora eu que te convidei, amiga. Eu que te convidei. Aceita aí. Pronto, Ju! Ai, achei você! Que legal! Achou! Eu tava pelo Deu certo? Note, mas E meu aí, minha Note amiga? não aparece. Como é que você tá? Tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Deu certo. Hoje deu certo. Parou de chover aí? Chega, chega. Pode chover mais não, que é praia, a gente tem que curtir a praia. Olha aí, ó. A Roseli falando que o grupo do Mover da Sabedoria é uma bênção. Vai pra lá. Vamos junto, né? Já tem que estar no Mover também. Vamos Já tô. Já tô em todo dia. tantos mover aí que você não tem nem noção. Tá no Mover, tá no Vucu Vucu, tá no Tá, movimento. tô no vucu-vucu de tudo, viu, Ju? Eu falei pra Janete, amiga, cuidado, vai devagar, porque senão daqui a pouco você trava. Não foi, Não, Janete? lembra que lá atrás eu ainda falei pra você, eu falei bem assim, eu falei, não, é muita informação, é muita coisa na cabeça. Eu falei, não, ou eu pego num foco só, ou então eu vou parar e vou sair. Porque é muita coisa, um fala uma coisa, outro fala outra, então é difícil de entrar tudo naquela coisa. É muita coisa na cabeça, muita coisa, muita coisa. Aí eu falei, não, eu vou devagar, eu vou procurar a focar naquilo realmente que me faz bem, para mim poder tentar entender esse lado emocional, essa parte que você falou de cocriar, sabe? De pedir para o universo, de conseguir buscar sabedoria, entendeu? É isso que eu quero. Ótimo. Porque... Eu quero deixar... Não, fala, pode falar. E que eu quero só falar isso e eu vou deixar você falar o que seu coração ardeu tanto em dizer. Semana passada ela não conseguiu entrar, gente. Porque a internet Nossa, o dela tempo estava... estava muito ruim aqui. Mas eu tenho certeza que hoje ela vai trazer coisas que semana passada talvez ela não falaria, não observaria. Sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente, exatamente. Como eu falei para você, deixa fluir. Deixa fluir. Você quer entender a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, começa a ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios são 31 capítulos. É sobre ele que a gente faz as leituras todos os dias de manhã, lá no Mover da Sabedoria. E é através da impressão que eu tenho da leitura diária que eu faço a mentalização. Então, todos os dias tem uma mentalização baseada no livro de Provérbios. Entra com toda certeza. Vai acontecer alguma coisinha com você, vai ter Vai, Ju. Olha, teve uma mentalização que você fez, que por incrível que pareça, eu não estava aqui na Praia Grande, eu estava no interior de São Paulo, Ibiúna. Eu fui ver minha sogra. E eu acabei acordando por volta de umas 7 horas da manhã, por aí. Peguei o celular e falei, agora eu vou ver. Fui pro jardim, o espaço, porque lá é muito verde, muito verde. E coloquei, gente, a minha mão, os meus pés, parecer fogo. Eu até coloquei uma data. Eu peguei essa mentoria, essa mentalização que você fez, peguei ela, coloquei no meu particular, porque nesse dia foi assim uma coisa que não tem como explicar, não tem. A mão esquentava demais, demais, demais. Aí meu marido veio e falou assim, tá tudo bem? Eu falei assim, olha, só ouve comigo essa mentalização. Só, exatamente no lugar que eu estava, a mentalização caiu exatamente para o lugar que eu estava. E eu precisava. Eu precisava. Foi muito bom, muito bom. Eu datei ela tá num pessoal meu, um grupo meu, e coloquei ela lá, porque quando eu tenho necessidade, eu volto nela. Eu volto nela. Interessante. Mas, né, Janete, como que Deus cuida da gente nos detalhes, né? Muito, 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 muito. Inclusive, não entrei na outra semana, porque o que aconteceu? A parte que você falou, na criança interior, lá atrás,
Isso é uma história que mexe muito, 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 muito. Muito mesmo. Por quê? Eu cresci sem minha mãe, fui criada só pelo meu pai. Então, o que que acontece? Então, assim, como a gente era muito pequeno, então, assim, se separaram os irmãos, sabe? Então, assim, um ficou na casa do irmão mais velho, o outro foi morar, e eu, inclusive, fui para casa de uma irmã que era casada, tinha, acho que uma filha pequena na época, que é a minha sobrinha, que hoje está com 23 anos. Mas sabe quando você fica numa casa onde você não se sentia bem? E eu acho que eu tinha, assim, por volta dos meus 10, 11 anos, acredito eu que eu tinha por isso aí. Então, aquilo para mim, sabe, a cada dia que passava era tão angustiante, porque eu sabia que o marido da minha irmã, ele sempre me tocava. Só que ele me tocava de uma forma que não é um toque de carinho de um cunhado, era uma forma de saber que aquilo não era normal. Então, eu me escondia, eu não dormia, eu praticamente, eu vegetava aos meus 12 anos. Aos meus 12 anos, porque eu tinha medo até de dormir. Tinha medo de dormir e acontecer alguma coisa. E por incrível que não pareça, naquela época, era muito difícil de falar e as pessoas acreditarem. Porque era coisa daquela, mas ela tá inventando, porque ele era perfeito. A família olhava perfeito. Então, por isso é que eu sempre falo para você, é muito difícil voltar nessa parte. É muito difícil, é pesado. Claro que hoje eu consigo trabalhar melhor. Eu até consegui elevar o perdão. Porque eu acho que a gente tem que buscar isso, independente de qualquer coisa que tenha acontecido. A gente tem que buscar. Foi se passando, foi se passando, foi se passando. Eu engravidei aos 15 anos. Tive a minha filha com 16, então eu fui uma mãe criança cuidando de uma criança. Olha para você ver a turbulência que foi. Só que não parou por aí não, Gil. A princípio, no início da gestação, aos 15 anos, a pessoa era perfeita. A filha nasceu, se tornou outra. Então, aos 16 anos, eu conheci uma outra pessoa. Só que, em vez de ferir a mim, ele acabou ferindo a minha filha com 4 meses de vida. Meu Deus. 4 meses de vida. Aí, o que aconteceu? Nessa fase da minha vida, minha filha teve um afundamento craniano com 4 meses de vida. Daí em diante, a minha vida, que era para ser uma maravilha, se tornou o pior pesadelo da minha vida. Se tornou o pior pesadelo da minha vida, porque assim, isso eu era da minha casa para o hospital, do hospital para a delegacia, da delegacia para o conselho tutelar, porque eu era de menor. Até que me provasse ao contrário, eu era culpada. Eu era causadora de tudo. E aí foi passando, foi passando, foi passando. Conclusão, foi feito todos os peritos, todos os MLs. Eu acho que eu conheci em São Paulo, acho que uns 4 MLs. Porque eu fiquei nessa vida de casa, hospital, hospital, delegacia, delegacia e ML. E assim foi. Conclusão, resumindo tudo. A causa do fato ocorrido com a minha filha foi devido ao pai, porque ela teve um afundamento craniano nessa região da cabeça, aproximadamente no tamanho de uma banana. O afundamento craniano ficou. Então, assim, tudo que fala de criança interior lá atrás machuca muito. Claro que com vocês, com a Renata, do Seja Positivo, que foi lá que eu comecei. Foi dali em diante que o meu processo começou, no dia 8 de outubro. Mas antes de tudo isso, eu era uma pessoa completamente negativa. Eu era uma pessoa completamente negativa. Eu sempre olhava e falava, não, imagina que eu vou chegar aonde... Imagina, aquela pessoa tem muito mais relevância do que eu, tem muito mais alegria do que eu. Mas por quê? Tudo lá de trás se tornava presente na minha vida constantemente.
constantemente era presente, 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 presente. Então, tudo que eu tentava fazer, tudo, eu pensava lá atrás. Não, mas eu não vou conseguir. Porque eu já fui muito machucada, eu já fui muito abalada. Hoje a minha filha, com 23 anos, não ficou com nenhuma sequela. Hoje ela é mãe. Hoje eu tento ensinar para ela o perdão, independente do que o próprio pai tenha feito. Porque eu consegui perdoar. Então, eu acho que é por isso que eu vou subindo um degrau de cada vez, buscando perdão. Porque a gente tem que perdoar, independente da ferida que a gente tiver. Então, quando eu falo que, gente, a minha força é vocês, é porque eu busco. Eu pego informação daqui, eu vou tirar dela o que for bom pra mim. O que não for bom, eu vou tirar de escanteio. Porque aí eu vou estudar, vou trabalhar em cima daquilo, mas é difícil. Vou falar pra você que não é fácil. Hoje eu tenho 39 anos, vou fazer 40 esse ano. Mas da história da minha vida, dos meus 15 anos até os 20 e poucos anos, foram muito turbulentos. Foram muitos. Até então, um tempo atrás, eu tinha dentro de uma caixa tomografias, laudos, tudo. Sabe o que eu fiz? Eu joguei tudo fora. Eu joguei tudo fora, porque enquanto eu tiver com tudo isso aqui, essa história sempre vai vir à tona, sempre vai vir à tona. Então, assim... Você falou de duas coisas que nesse processo da libertação do que aconteceu com a gente, elas são primordiais, que é o perdão e a gratidão. E a gratidão. Apesar do sua dor, né, do que aconteceu, você tinha sua filha, e você era muito Exatamente. grata, né? Por ela ter ficado, porque ela estava, né? Então hoje você tem outra visão de mundo, outro mapa de mundo. Hoje você consegue olhar para o mundo. Ó, Ju, eu vou mostrar ela para você. Vem ver. Vem cá pra você ver, minha meninona. Oi. Meu Deus, que emoção. Boa noite. Mas eu tenho... É Janaína. Janaína, gratidão pela confiança. E quando você, lá em outubro do ano passado, se dispôs a esse movimento, Deus tem tanta pressa para te curar que colocou esse monte de gente na sua frente. É verdade. Espera aí que eu vou botar um monte de gente na frente da Janete. Vou fazer, sim, a vontade dela. Eu vou libertar essa mulher, eu vou salvar ela. Porque agora, de verdade, ela se dispôs ao processo. Quando você joga tudo aquilo que você guardava, você jogou fora memórias, você jogou lembranças físicas. Então não tem jeito mais de você visitar aquilo no mundo palpável. Não tem como você pegar naquilo mais, né? Ficou a figura do pai da sua filha, mas é igual você falou, você liberou o perdão, e não é, gente, porque a gente perdoa uma pessoa que a gente tem que aceitar ela novamente. Não, é verdade. Uma coisa com a outra, não. Libera o perdão, mas se coloca no seu lugar. Aquela pessoa não vibra na mesma sintonia que a sua. Não tem como você sintonizar uma rádio da sua cidade e escutar uma rádio que está tocando lá, sei lá, na Inglaterra. Não tem como, não tem jeito. Exatamente. Então, quando você afasta essas pessoas da sua convivência, você está cuidando do seu network, da sua rede, das pessoas que estão ao seu lado. Presta muita atenção nisso. Perdoar não é ser o bobo do outro, não. Perdoar é você governar o seu sentimento. Perdoar é você entender quem você é de fato e governar sobre si e sobre o seu sentimento. É você pegar seu sentimento e colocar debaixo da sola do seu sapato. Quando você fala que demorou mais de 20 anos para entender todo esse processo, aquele momento que aconteceu com você lá atrás, você se tornou escrava dele pro resto da sua vida. Então, cuidado com esses moveres em que vocês ficam fixos o resto da vida de vocês. Cuidado. A Janete não veio aqui à toa. Quando ela começou a se movimentar, Deus já tinha escrito na vida dela essa live e muitas outras vezes que ela vai fazer isso. Contar a história dela para salvar a vida de pessoas. Porque quando ela conta,
Muitos de vocês são curados em vários aspectos. Não precisa, sabe, nem Janete, da pessoa ter passado pela mesma história. Mas ela vai linkando histórias e situações onde ela deixou que a prosperidade dela esvaísse pelas mãos dela. E desse a outras pessoas essa qualidade. Ah, eu não sou fulano, então eu não posso ser feliz. Eu não posso ser próspera. Eu não sou merecedora. Eu tenho certeza que muitas vezes isso passou na sua cabeça. Eu não Nossa mereço. Senhora! Até pouco tempo atrás, vamos colocar lá no começo do ano passado, eu tinha muitos pensamentos. Ah, vou fazer o quê? A gente não merece, a gente não é merecedora de tudo isso. Então a gente sempre repetia isso, né? Mas eu sempre vi alguma coisa fluindo. Eu falo, gente, se tá fluindo, é porque eu sou merecedora. Eu faço a diferença. Então, assim, eu vou tentar mudar. Juro, Ju. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu sempre tentava. Tentava. Aí chegava uma fase que eu falava, não quero mais. Eu sempre auto-sabotei. Como a gente sempre está buscando aí. Então, assim, eu me sabotava toda vez, direto. Eu sempre estava me sabotando. E não tinha jeito. Começava uma coisa, parava. Começava, parava. Começava, parava. Aí eu decretei, eu falei, 2022 é meu. É meu. Eu vou cuidar de mim. E vou deixar um pouco as outras coisas de lado. E é o que eu estou fazendo. E tem mudado tudo. Mudado muito. Nossa Senhora, gente do céu, você não tem ideia. Eu fico até querendo pular aqui dentro do quarto da gente. Alegria. Hoje você não pula não, amiga. Não pula não. Lá do lado de fora não, peraí. Hoje você é casada, você tem um segundo casamento hoje, é isso? Hoje é o segundo casamento. Hoje eu já estou casada há 11 anos. Né? Há 11 anos. Eu conheci ele, minha filha tinha já 12 anos, tem um menino de 15, né? Que por sinal é uma pessoa maravilhosa. Graças a Deus encontrei. E por incrível que pareça, hoje a pessoa com quem eu tô casada, ele é uma pessoa excepcional de entendimento da Bíblia. Uau! Você não tem noção do que ele... Ele, inclusive, já entrou até em algumas lives que você fez, mas ele sai rapidinho. Porque ele é bem tímido mesmo, bem tímido. Mas ele tem um entendimento, Ju, que todas as dúvidas, quando eu não tiro com vocês que já têm esse conhecimento, eu corro para ele. Até entanto que fica aqui, Ju, ó, vou até mostrar para você, ó. Fica no nosso quarto, porque ele tem um entendimento muito grande, ele entende muita coisa, muita coisa. Ele só não usa esse dom para levar a sabedoria para outras pessoas. Acho que acredito por timidez, medo, não sei. E eu tô tentando fazer esse mover aqui para soltar ele para fora, entendeu? Vai jogar ele pra fora. Que eu acho que é assim que começa, entendeu? Porque ele tem esse entendimento. Ele entende muita coisa, muita. Que forte isso. E aí, mesmo assim, você não se sentia merecedora, né? Você encontrou uma pessoa, você se casou novamente, você teve um filho, ama seu marido, tá em união, tá em prosperidade com ele mesmo assim. Então, são máscaras, gente. Cuidado, cuidado com a sombra de vocês. Cuidado com o que isso pode estar causando na vida de vocês. A prosperidade geralmente não vem. A prosperidade não vem porque você não está dentro do mover espiritual. Exatamente. É isso mesmo. Cuidado. Cuidado com as armadilhas que você mesmo se coloca. Amiga, que top! Deixa eu Que soltar bom. Os comentários. comentários. Que bom, isso foi tão bom para mim, você não tem ideia. Nossa Senhora, parece que eu tirei um peso, sabe? Só de saber que eu tô falando. Isso é muito bom, isso é muito bom. E você curou muitas pessoas hoje, vai curar muitas pessoas, porque esse vídeo vai ficar salvo. Eu vou deixar ele por 24 horas no Instagram e depois ele vai ficar salvo no YouTube. E as pessoas vão assistindo, vão consumindo, e aquilo ali vai curando pessoas, vai salvando pessoas. Vai mesmo, exatamente. E a sua história tem intimidade com o seu propósito, como a história de todo mundo. A nossa história tem intimidade com o nosso propósito. A minha coisa com... Eu não comecei a live falando isso. Eu tinha muita crença de falar isso que eu estou falando agora e as pessoas entenderem que é misticismo, né?
E essa é a minha intimidade, é o que eu conheço, é o que eu sei, é o que eu estudo tanto para entender, para fazer valer na minha vida, mas para fazer valer na vida das pessoas. Quando eu comecei, Janete, eu queria entender para mim. Só que aquilo começou a ficar tão grande, que eu falei, gente, as pessoas têm que entender isso. Fez bem para mim, vai fazer bem para todo mundo. Vai fazer para as Exatamente. mães com os filhos, vai fazer bem para as pessoas que têm doenças psicossomáticas e não conseguem sair dessas doenças. A cura da prosperidade é para tudo, gente. Absolutamente tudo. Olha, É e tá me harmonia. curando, viu, Ju? Tá me curando muito, 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 muito. É uma cura, assim, que não tem nem tamanho. Você não tem ideia. A Janete é tão interessante, gente. Ela falando comigo aqui agora, a impressão que eu tenho certeza, a Renatinha lá Do seja como é que chama? positivo. Positivo, Camila, um monte de gente aqui parece que já conhece a Janete, ó. De anos, Chega né? falando. Então, às vezes eu converso com a Cami no particular do Insta e ela fala, não, não desiste, não desiste, não desiste. É assim o tempo inteiro. Porque assim, eu gosto dessa parte. Não é religião, eu não tenho nada contra a religião, cada um segue a sua da melhor maneira possível. Mas isso, para mim, é muito importante, que seja qual for. Me fez bem, eu quero trazer para mim. Maravilhoso, amiga, maravilhoso. Tá louco, bom demais. Curou Bom, muito essa muito live. bom. Compartilhar foi de Deus mesmo. Gente, vamos tirar um print aqui? Vamos fazer um Bora. print pra gente postar? Vamos? Quer que você tire esse print? Poste aí, coloca a marca Rose. Eita, eu não consegui não. Travou aqui. Peraí, continua o sorriso. Trava na pose. Aí. Pronto, agora foi. Pronto. Eu quero ver esse negócio crescer. Bom demais. Vou terminar a live. Vão lá no link da bio. Entra no Mover da Sabedoria. Acesse o link lá do Spotify para vocês ouvirem as mentalizações diárias. E é isso. Luz e paz na Beijo, vida de Ju. vocês. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada de coração. Nossa, eu tô tão aliviada. Você não tem noção, né? Eu falei que eu vou ficar pulando que nem uma doida aqui hoje. Só não pula da janela, amiga. Da Não, pelo janela amor não de Deus. pode. Não, eu moro em casa, Ju. Eu moro em casa. Eu vou falar, fiz uma live. Começa a pensar. Ah, mas deixa eu te perguntar. E aí, qual que é a previsão? Qual que é o caminho espiritual aí que você vai seguir? Já tem alguma coisa? Como é que é? Me conta. Pode contar? Olha, Ju, eu acho que esse caminho, como eu tô entrando agora, tô me aprofundando agora, sabe? Como eu falei, eu não sei se eu cheguei a falar para você que eu tenho um sonho de fazer psicologia, faculdade de psicologia, eu falei, né? E agora não é o momento. Não é o momento. Agora, para mim, porque uma faculdade, o custo é um pouco mais alto. Então, assim, eu vou dar um passo de cada vez. Né? Então, eu vou tentar buscar alguma coisa que eu possa fazer. Acho que para mim poder sentir bem, para mim poder depois passar isso. Porque na minha família, entre amigos e família, as pessoas quando estão com a cabeça atormentada, vêm na minha casa para conversar. Aí vem, ai, Janete, ai, dona Janete, ai, tia Janete, ai, não sei o quê. Aí eu falo, gente, eu tento passar aquilo que eu aprendo, que eu levo para minha vida, até porque é para poder fazer com que a pessoa se sinta bem. Que nem final de semana passado, teve uma menina de 13 anos, que é colega do meu filho, que chegou aqui e falou assim, tia, eu vou me matar. Eu, oi? Como é que é? Qual é o motivo? Aí fui conversando, ela saiu daqui outra menina. Outra menina. Então, assim, alguma coisa eu tenho que fazer. Alguma coisa eu tenho que fazer. Eu ainda não descobri, mas que eu estou no caminho certo, eu tô. Alguma coisa eu vou mudar. É isso que eu quero. Uau. Tá vendo aí como é que o seu propósito já fala? Já fala para você? As pessoas você já tem esse mover? Você já tem essa característica? Amiga do céu, que coisa boa. É bom Janete, demais.
Bom demais, bom demais. Deixa eu só responder uma pergunta da caixinha aqui, que me fizeram. Olha só. Como as sombras de outros arquétipos nos afastam da prosperidade? Tipo o herói, o amante, o cara comum. As sombras são características que nos travam, tá? Então, por exemplo, o amante, ele sempre está querendo ir na vibe de todo mundo, porque ele não quer levar um não, ele não quer se sentir fora do grupo, ele quer ser o cara que domina, seduzindo, né? Então, essa pode ser a grande armadilha do propósito dele. Qual que é? Eu quero estar envolvido com outras pessoas o tempo todo. E às vezes está envolvido com as pessoas erradas, está envolvido no network errado, sabe? Está se relacionando com pessoas que têm travado realmente todo o processo evolutivo dela. O herói, né? O herói é o cara que quer salvar o mundo, ele é o atleta, é o soldado em guerra, é esse cara que tem sangue nos olhos, ele quer alcançar os objetivos dele de verdade. E o que pode travar ele? É o cara que pode ser travado pela arrogância. Ele pode se achar melhor que todo mundo. Ah, eu não vou falar a respeito disso porque as pessoas não têm... não vão nem me entender, sabe? É um cara bem arrogante, assim, ele quer ser melhor. Ele é o cara imagina um atleta que quer ganhar sei lá, 100 metros rasos. Eles perdem, gente, por centésimos de segundo. Então, ele tem que ser um cara muito eficiente, ele tem que ser muito perspicaz. E a sombra do herói é justamente essa, é a arrogância. Cuidado, a sua arrogância te afasta, a sua sombra sempre te afasta da sua linha de prosperidade, daquilo que você nasceu para ser de fato. O que eu acabei de falar para a Janete. A sua intimidade, dentro da sua dificuldade está o seu propósito de vida. A gente tem intimidade com o nosso propósito de vida na nossa dificuldade. Por quê? Porque é lá que está nosso sistema de crenças. Quando a gente destrava nosso sistema de crenças, a gente voa. Faz sentido aí, Janete? Você entendeu? Faz, muito. Nossa. Por exemplo, o mago. Qual que é a sombra do mago? Você é um cara extremamente manipulador. Ele quer manipular todas as situações. Gente, eu estou falando de estruturas arquetípicas nível 1, tá? À medida que a gente vai entendendo qual é a nossa estrutura arquetípica, quando você vier fazer avaliação comigo, Janete, quando o pessoal que não fez quiser vir fazer avaliação, entender como é que funciona o seu subconsciente, eu vou falar para você, ó, sua estrutura arquetípica de mago ainda está nível 1, a gente tem que aumentar isso aí. Você tem que melhorar seu processo evolutivo, você está caindo nessa armadilha. Sai disso aí, sabe? Isso é extremamente deletério. Entender sua estrutura arquetípica sempre vai fazer você alinhar com o seu propósito de vida. Sempre. É isso. Acho que bom. E eu vou fazer, hein, a minha estrutura, hein? Arquetípica com a Juliana Guimarães. Eu vou fazer. Vamos ver qual é essa trava aí que ainda existe pra gente. Vamos fazer. Vamos nos programar pra gente fazer. Eu vou, Ju, eu preciso. Beijo, obrigada de coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Linda. Muita gratidão, muito amada. Beijo, beijo, gente. Boa noite. Beijo, boa noite, Juju. Deixa eu falar uma coisa. Segunda-feira vai ter análise de filme. Não, segunda não. Terça-feira tem análise de filme. Eu vou colocar no sábado qual vai ser o filme. Vocês venham. Sala fechada no Meet. Tá bom? Sala fechada no Meet, terça-feira. Já vamos dizer assim, tamo junto, até depois do fim.